Olá pessoal, eu me chamo Vini e nesse vídeo eu gostaria de falar sobre as estrelas. Bom, esse é um assunto que eu tenho esperado muito tempo para falar sobre ele, pois é um assunto que eu admiro muito. Desde pequeno eu gosto de falar sobre as estrelas e acho que é um assunto que muitas pessoas passam muito tempo se perguntando, pois quantas pessoas não olham para o céu à noite e ficam admirando as estrelas? Pois bem, então eu venho nesse vídeo explicar alguns pontos sobre as estrelas, para que vocês possam compreender um pouco melhor como o que são aqueles pontos de luz brilhantes no céu à noite. Muito bem, eu anotei aqui alguns tópicos para falar sobre as estrelas, e o primeiro deles é o que são. Muito bem, o que são as estrelas? As estrelas, o que nós vemos aqui da Terra são pontos de luz no céu noturno. Bom, as estrelas são são esferas de gás. Elas são esses gases dentro dessas esferas. Esses gases eles se chocam com uma gravidade tão grande, formando assim uma densidade gigantesca e emitindo radiação, que é a famosa radiação ultravioleta, conforme nós conhecemos. Muito bem, como são formadas? Desde os primórdios do universo, quando o universo ainda era apenas gás e poeira, esse gás ele formou algumas, o que nós chamamos de nuvens de gases interestelares. Essas nuvens de gases, elas surgiram antes mesmo de qualquer estrela surgir. E assim como a gravidade funciona, uma partícula atrai a outra. Assim como esses gases eles eram formados por essas nuvens de gases eram formadas por gases, uma partícula de gás atraía a outra. Então, conforme essas partículas foram se atraindo, essa nuvem de gás foi diminuindo de tamanho, pois ela foi se dividindo em diversos grupos. Esses grupos foram se atraindo com a gravidade, formando o que viriam a ser as estrelas. Muito bem. Essas partículas que vieram se atraindo por conta da gravidade, elas começaram a se chocar uma na outra, a se bater. Assim como acontece em uma bomba atômica. As bombas atômicas que nós temos aqui na nossa Terra, que os exércitos usam normalmente não, né? Mas as bombas atômicas, como nós conhecemos, a bomba de Hiroshima e Nagasaki, são um belo exemplo. Elas são como uma porcentagem de uma estrela, pois o que acontece numa estrela é literalmente o mesmo processo de uma bomba atômica. Dois átomos, quando eles se chocam, eles colidem um com o outro, eles vão gerar energia. E nesse processo, essas duas partículas vão formar uma partícula mais pesada, ou seja, com mais elétrons na sua eletrosfera e mais nêutrons no seu núcleo. Então, assim, uma estrela ela percorre por toda a tabela periódica, formando uma partícula em uma partícula mais pesada, essa partícula em uma partícula mais pesada ainda, até ela chegar nas últimas partículas da nossa tabela periódica, que são o ferro e os outros metais. Bom, uma estrela, ela tem uma fusão nuclear gigantesca. Ela equivale a mais de 1000 bombas nucleares das que nós temos aqui na Terra. Ou seja, ela consiste em um grande grupo de partículas de gás que se colidem e geram uma explosão. Eles liberam energia nessa explosão. E essa energia é a energia que chega aqui na Terra, que nós chamamos de energia ultravioleta, que gera a luz e gera energia solar, gera fotossíntese. Vamos para um outro tópico aqui. Eu anotei aqui por que as estrelas piscam.
Se vocês repararem à noite, quando vocês saírem para fora para olhar as estrelas, vocês vão perceber que as estrelas elas piscam, elas variam a cor entre branco e vermelho. Mas por que elas variam de cor? Bom, as estrelas, como muitas pessoas sabem, elas estão a milhões de anos-luz de distância do planeta Terra, ou seja, a luz que saiu de uma estrela nesse exato momento vai levar um determinado tempo de anos para a luz percorrer até aqui, ou seja, na velocidade da luz. Ou seja, quando falamos que uma estrela está a 1 ano-luz do nosso planeta, significa que a luz que saiu nesse exato momento dessa estrela vai levar 1 ano viajando na velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300 km por hora. Então, fazendo essa conta, uma estrela como vão levar anos-luz para chegar até a sua luz até aqui. Ou seja, nós olhamos para o passado das estrelas. Pode ser que várias estrelas que nós vemos hoje no espaço não estejam mais lá, mas a luz que saiu delas ainda está chegando até a Terra. E nós só vamos perceber que elas sumiram do universo quando a última partícula de luz que saiu dessa estrela, a última radiação que foi liberada por essa estrela, atingir o planeta Terra. Depois disso, como não vai ser mais recebido a energia, a radiação dessa estrela, nós vamos perceber que ela desapareceu. Muito bem. Outro tópico aqui é por que algumas estrelas parecem maiores do que outras. Bom, como vocês sabem, as estrelas elas estão a milhões de anos-luz do planeta Terra, mas elas não estão a uma mesma distância. Algumas estrelas estão mais longe, algumas mais perto, e também as estrelas não são todas do mesmo tamanho. Existem estrelas menores, estrelas maiores, estrelas que formam fusão nuclear com átomos diferentes. Isso vai gerar uma coloração diferente na estrela, vai fazer com que nós percebemos ela com um tamanho diferenciado. Então, por vários fatores que as estrelas elas possuem diversos tamanhos quando nós olhamos para o céu à noite. Elas possuem essa variação de tamanho justamente porque nem todas são do mesmo tamanho e elas estão não a uma mesma distância, elas estão uma mais distante do que a outra, uma mais perto do que a outra. É por isso que elas têm essa variação de tamanho. Outro tópico aqui é porque a estrela d'alva brilha mais do que as outras estrelas. Bom, como vocês sabem, a estrela d'alva é a primeira estrela que aparece no céu quando chega ao fim da tarde, e é a última estrela a desaparecer do céu quando o dia começa a clarear. Bom, mas por que a estrela d'alva brilha bem mais do que as outras? Bom, a estrela d'alva, como alguns de vocês devem saber, ela não é uma estrela, ela é o planeta Vênus, ou seja, o planeta que está na sequência dos planetas distantes do Sol. O Vênus está antes da Terra, ou seja, depois do Sol existe Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e assim por diante. Ou seja, Vênus está antes do que a Terra em distância do Sol. Então, nós vemos a estrela d'alva, que no caso é Vênus, no céu noturno, justamente porque ela não é uma estrela, ela é um planeta e não está a bilhões de anos-luz, a milhões de anos-luz do nosso planeta. Ela está a apenas algumas unidades astronômicas do nosso planeta. E ela brilha como uma estrela justamente porque Vênus é um planeta gasoso, ou seja, esse gás que existe em volta do planeta Vênus, ele vai refletir a luz do Sol, ou seja, a radiação do Sol que atinge Vênus é refletida por conta desses gases, ou seja, esses gases vão servir como se fosse um espelho de Vênus, e é por esse motivo que Vênus brilha, e nós podemos ver o seu brilho aqui da Terra, como se ele fosse uma estrela. Vocês podem perceber também que Vênus é a única estrela no céu noturno que não pisca como as outras, que ele não tem variação de luz, assim como as outras.
Vênus, ele é ele bom, Vênus é um planeta, então justamente por isso ele não pisca. Bom, as outras estrelas piscam justamente porque elas estão muito distantes do nosso planeta. Ou seja, a luz que chega delas, ela leva um determinado tempo para chegar até aqui. E como o nosso planeta possui uma atmosfera, essa luz, quando ela atinge essa atmosfera, ela recebe uma desaceleração dessa radiação. Ou seja, a radiação que vem das estrelas até aqui, ela sofre uma desaceleração quando atinge a atmosfera do nosso planeta, por conta da distância que ela está do nosso planeta. Então, justamente por isso, elas vão ter essa variação de brilho, porque por conta da atmosfera do planeta, como elas estão muito distante do planeta, elas a radiação delas vão sofrer uma desaceleração, o que não acontece com Vênus, ou a estrela d'alva, porque ele está a apenas algumas unidades astronômicas do planeta Terra. Ou seja, esse planeta a luz que é refletida do planeta Vênus, ela vai atingir o planeta e não vai ter essa variação de brilho, porque ele não está tão distante assim do planeta. Justamente por isso a atmosfera não vai influenciar a radiação que vem desse planeta até a Terra. Muito bem. Porque a estrela d'alva é a única que não brilha. Muito bem. Porque ela é a única que não pisca, no caso. Justamente pelo que eu disse, a estrela d'alva, como ela não está tão distante do nosso planeta, ela não vai ter essa variação de brilho, porque por conta da radiação que não sofre essa desaceleração quando atinge a atmosfera do nosso planeta. Muito bem, agora vamos falar sobre os tipos de estrelas, pois existem vários tipos de estrelas diferentes no nosso planeta. Bom, uma estrela, quando essa estrela nasce, ou seja, quando essa estrela ela recebe se agrupa por conta da gravidade, as partículas de gás das nuvens de gases interestelares, esses gases vão se agrupar pela gravidade e vão começar a gerar fusão nuclear. Essas estrelas elas vão se chamar de anãs brancas, ou seja, essas são as estrelas primordiais que são formadas. Elas são formadas basicamente por partículas de hélio e hidrogênio, que são as partículas mais leves da tabela periódica. Então, essas são as primeiras partículas que elas vão gerar a fusão nuclear. E elas, justamente por esse motivo, elas possuem uma coloração branca, pois elas estão fundindo os átomos mais leves da tabela periódica. Anãs brancas, anãs amarelas. Bom, assim como o nosso Sol também é uma anã amarela, justamente porque ele já queimou o seu hélio e hidrogênio, ou seja, ele já gerou fusão nuclear com o seu hélio e hidrogênio, está em partículas um pouco mais pesadas do que hélio e hidrogênio, ele está ali em oxigênio ou uma partícula assim. Ele está fundindo partículas mais pesadas do que as partículas que as anãs brancas fundem. Então, é por esse motivo que o Sol ele é uma estrela amarela, porque ele está fundindo partículas mais pesadas do que as partículas que as anãs brancas fundem. Temos também as anãs vermelhas, ou seja, depois que o Sol chegar até uma certa altura, ele já vai ter gerado a fusão nuclear com todas as partículas que são um pouco mais pesadas do que as partículas que as anãs brancas fundem. Ele vai ter que fundir algumas partículas mais pesadas, assim como chumbo, enxofre, cálcio e até chegar no ferro. Nesse período, o nosso Sol vai se tornar uma anã vermelha, ou seja, uma estrela vermelha. Por esse motivo que ele está gerando fusão nuclear com partículas mais pesadas
que a situação atual do nosso Sol. Quando ele chegar a essas partículas mais pesadas, ele vai ter uma coloração um pouco diferente. Temos também as gigantes vermelhas. As gigantes vermelhas são um dos últimos etapas de uma estrela. Vamos usar como exemplo o Sol. Depois que o Sol chegar às suas últimas partículas da tabela periódica, que ele consegue gerar fusão nuclear, que no caso é o ferro, quando ele chegar nessa última partícula, ele vai se tornar uma gigante vermelha, ou seja, como ele vai ter poucas partículas para gerar radiação, ele vai aumentar de tamanho, ou seja, ele vai gerar uma camada de plasma em volta dele mesmo para tentar ter mais combustível para queimar. Então ele vai ficar maior por conta que ele vai gerar uma camada de plasma em volta dele mesmo, se tornando assim uma gigante vermelha, tentando ter mais combustível para a sua vida. Temos também as gigantes azuis. As gigantes azuis são uma etapa no final de uma estrela, a última etapa de uma estrela. Ou seja, quando uma estrela ela se torna uma gigante azul, ela está já queimando as suas últimas partículas, ela está na sua etapa mais quente. Uma outra curiosidade é a diferença de temperatura. Quando uma estrela ela é branca, isso quer dizer que essa estrela ela está numa temperatura baixa, ali por volta de 3.000 graus Celsius. Quando ela se torna uma estrela amarela, quer dizer que ela está mais quente do que quando ela era uma estrela branca. Ou seja, o nosso Sol ele é mais quente do que uma estrela branca. Quando uma estrela se torna uma estrela vermelha, significa que ele está ainda mais quente do que uma estrela amarela. Ou seja, uma estrela que é vermelha, ela é mais quente do que o nosso atual Sol. O nosso atual Sol é uma estrela amarela e uma estrela vermelha é mais quente do que o nosso Sol. E uma estrela azul é uma estrela ainda mais quente do que uma estrela vermelha. Então nós temos essa variação de temperatura. Estrela branca possui uma temperatura. Estrela amarela é mais quente que uma estrela branca. Estrela vermelha é mais quente que uma estrela amarela. Estrela azul é mais quente que uma estrela vermelha. Nós temos também as estrelas de nêutrons. Bom, essas estrelas elas são formadas quando uma estrela chega ao fim da sua vida. Ou seja, quando ela já queimou já gerou fusão nuclear com todas as partículas da tabela periódica que ela podia gerar fusão nuclear, ela começa a gravidade dela vence a fusão nuclear e toda a estrela é aclopada num espaço muito pequeno. Ou seja, ela vai liberar o máximo de energia que ela conseguir em nêutrons, por isso o nome estrela de nêutrons, porque ela vai se tornar uma estrela menor do que era antes e ela vai liberar nêutrons, que não possuem calor, obviamente, mas nêutrons ainda assim possuem luz. Então essa estrela ela ainda vai emitir luz por conta que ela vai estar liberando nêutrons, que não são radiação, são apenas partículas de nêutrons que ela vai estar liberando. Temos também as estrelas marrons. As estrelas marrons são estrelas que elas não conseguiram formar todas as camadas que uma estrela tem. Por esse motivo, elas não possuem uma temperatura e uma radiação tão grande para conseguir gerar luz. Então, uma estrela marrom, ela não emite tanta luz. Ela é uma estrela, digamos, escura. Assim como no próprio Sol nós vemos variação de brilho no Sol, nós vemos as manchas marrons no Sol, que são variação de brilho no Sol. As estrelas marrons são como se fossem estrelas formadas apenas por aquela parte que é uma mancha marrom no nosso Sol. Ou seja, uma estrela marrom, ela é uma estrela que ela possui essa variação de temperatura e de brilho que não permite que ela emita luz para fora dela mesma. Ela é uma estrela que é incapaz de emitir luz, porque ela é uma estrela que falhou no seu processo de formação de estrela. Ela não possui a camada que emite radiação para fora dela. Então, por esse motivo que ela não vai
emitir, não vai emitir luz. Muito bem, outro tópico que eu tenho aqui são o que são as Três Marias. Quando vocês olharem para o céu à noite, vocês podem perceber três estrelas que estão simetricamente, uma do lado da outra, a uma mesma distância. E elas são bem perceptíveis à noite. Essa formação dessas três estrelas são conhecidas popularmente como as Três Marias, né, que são uma homenagem às três mulheres que foram até o lugar onde Jesus foi sepultado e encontraram Jesus ressuscitado, isso no dia da Páscoa. Essas estrelas, elas na verdade são o que antigamente os antigos gregos conheciam como o cinturão de Órion. Vocês podem perceber que em volta dessas estrelas, se vocês repararem, existem outras estrelas que juntas vão formar o formato de um soldado segurando uma espada e um escudo, que era o soldado chamado de Órion na antiga Grécia. Órion foi um guerreiro da antiga Grécia que foi considerado um herói pela Grécia, depois de ter vencido várias batalhas. E por conta disso, depois da sua morte, os gregos nomearam uma formação estelar como a formação de Órion. E aquelas três estrelas que são mais perceptíveis foram nomeadas como o cinturão de Órion. Então esse é o nome científico que nós usamos para nos referir a essa formação das estrelas, que os católicos conhecem como as Três Marias, que na verdade elas foram nomeadas muito tempo antes pelos antigos gregos, que as nomearam como o cinturão de Órion. Muito bem. Outro tópico aqui é que tipo de estrela é o Sol? Bom, o Sol, ele é uma estrela, uma anã amarela, que ele atualmente está queimando partículas um pouco mais pesadas do que hélio e hidrogênio, como o oxigênio, por exemplo. Por esse motivo, ele possui essa coloração diferente, ele possui coloração amarela. O Sol, ele é tão perceptível porque ele está a uma distância de apenas 150 milhões de quilômetros do planeta Terra. Ele não está a vários bilhões de anos-luz do planeta Terra como as outras estrelas. Por esse motivo, ele brilha tanto e é tão grande visto do planeta Terra. Nós temos aqui também outro tópico que nós temos aqui para falar são a função das estrelas. Bom, as estrelas são os corpos celestes mais importantes na astronomia, pois as estrelas elas são responsáveis por emitir radiação, que é a energia que as plantas do nosso planeta precisam para gerar fotossíntese, dessa forma tendo uma vida saudável, pois sem a fotossíntese as plantas não podem viver. Então as estrelas são muito importantes por emitir essa radiação que vai gerar o processo de fotossíntese nas plantas. E também por conta do calor que o Sol emite para essa radiação, os planetas eles podem ter água líquida, por exemplo, e também podem ser aquecidos, formando assim o nosso planeta um planeta onde a vida possa existir, pois a vida não pode existir em um planeta se esse planeta não for aquecido, pois se esse planeta não for aquecido, esse planeta vai ser congelado, assim como Netuno e os planetas mais distantes do Sol, que são planetas congelados. O Sol ele permite que a água se encontre no nosso planeta em estado líquido. Isso gera um ecossistema no mundo submarino do nosso planeta, gerando assim algas, plantas marítimas, peixes e outros animais no fundo do mar. As estrelas são muito importantes também porque há bilhões de anos, antes mesmo de qualquer matéria existir no nosso planeta, a única coisa que existia no universo eram as nuvens de gases e poeira interestelares, que com o tempo foram se agrupando por conta da gravidade, essas partículas foram gerando fusão nuclear e por conta disso se formaram as estrelas.
e as estrelas elas são as responsáveis por distribuir as partículas, os átomos da nossa tabela periódica. Ou seja, os átomos que existem na nossa tabela periódica, eles só existem por conta das estrelas, que foram as estrelas que formaram esses átomos. No princípio do universo, só existia hélio e hidrogênio. O universo era basicamente formado por hélio e hidrogênio. E conforme o tempo, as estrelas foram com fusão nuclear gerando os outros átomos. Junto com radiação que era liberada dessas estrelas, algumas partículas de diferentes átomos também eram liberadas juntas. E isso fez possível coexistir no nosso planeta alguns elementos diferentes de hélio e hidrogênio, como metal, como rochas, como plantas, como a própria vida, só existem no nosso universo por conta dos átomos que foram liberados por estrelas. Então, é por esse motivo que nós temos estrelas como um corpo celeste tão importante no nosso universo. Nós temos um outro tópico aqui, que são as estrelas morrem. Realmente, as estrelas, elas têm um ponto inicial de vida, e assim como qualquer outro corpo celeste no nosso universo, elas possuem um ponto final na sua vida. Então, como eu falei agora há pouco, elas possuem um processo. Elas se tornam anãs brancas, depois anãs amarelas, anãs vermelhas, gigantes vermelhas, gigantes azuis, estrelas de nêutrons, e depois que chegam as estrelas de nêutrons, elas liberam tudo o que podem de nêutrons e chegam ao fim da sua vida. Mas uma coisa muito interessante é que no processo dessas estrelas, quando elas chegam a gigantes vermelhas, gigantes azuis, elas, dependendo do átomo até onde ela conseguiu gerar fusão nuclear, depois que ela não conseguir mais gerar fusão nuclear, ela vai se colidir contra ela mesma e gerar uma estrela de nêutron. Dependendo do átomo em que ela estiver nesse processo, ou dependendo do tamanho dessa estrela, ela pode se tornar tanto um quasar, quanto uma supernova, quanto uma estrela de nêutrons, pode se tornar uma nuvem de poeira cósmica. Então, muita coisa pode acontecer no fim da vida de uma estrela. Ela pode se tornar vários outros corpos celestes diferentes, dependendo da partícula em que ela conseguiu até aquela partícula gerar fusão nuclear, ou dependendo do tamanho dessa estrela, ela pode ser transformada em diversas coisas. E também ela pode ser transformada em um buraco negro. Mas um buraco negro só consegue ser formado se essa estrela for muito, muito grande. Se essa estrela for gigantesca, aí sim, no final da vida dessa estrela, essa estrela vai se colidir com ela mesma e formar uma singularidade, que nós conhecemos como buraco negro. Que não será o caso do nosso Sol. O nosso Sol não vai chegar a ponto de se tornar um buraco negro. Quando o nosso Sol chegar ao fim da sua vida, ele vai ao máximo se tornar um quasar ou uma estrela de nêutrons, nada além disso. Outro tópico que eu tenho aqui são o que são as estrelas cadentes que nós vemos no céu à noite. Nós vemos parecem estrelas caindo do nosso céu, que geram aquele rastro de luz atrás delas. Nós vemos as estrelas viajando pelo céu noturno. Na verdade, aquelas estrelas cadentes, como nós chamamos, na verdade não são estrelas. Elas são meteoritos que atingiram a atmosfera do nosso planeta e pegaram fogo. Por esse motivo, nós vemos elas brilhando e gerando aquele rastro de luz. Mas elas não são estrelas, elas são rochas que vieram do espaço e atingiram a atmosfera, e dentro da atmosfera elas pegaram fogo, e por conta desse fogo elas brilham e geram aquele rastro de luz atrás delas. Muito bem, agora para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre as camadas de uma estrela, assim como o nosso Sol. O nosso Sol possui algumas camadas que algumas outras estrelas, como as estrelas marrons, não possuem. Bom, mas as camadas que o nosso Sol possui são
a primeira camada, o núcleo, que é onde vai ser gerada a fusão nuclear, que é dessa estrela, que vai transformar um átomo em outro átomo, liberando radiação e também liberando alguns átomos para fora dessa estrela, que vão viajar pelo espaço e podem formar planetas. Depois do núcleo, existe a zona radiativa, que vai... Essa zona radiativa, ela vai diminuir um pouco a temperatura dessa radiação emitida e vai direcionar essa radiação para fora da estrela. Depois da zona radiativa, existe a zona convectiva. A zona convectiva é responsável por direcionar essa radiação para fora da estrela, ou seja, a zona radiativa é responsável por diminuir a temperatura e mandar a energia para fora da estrela. E a zona convectiva é responsável por direcionar essa radiação para fora da estrela. É justamente por causa dessa zona convectiva que essa radiação não vai gerar uma órbita em volta da estrela e ficar girando em volta da estrela. Ela vai viajar para fora da estrela, por conta dessa zona convectiva. Depois da zona convectiva, existe a fotosfera. A fotosfera é a camada da estrela que vai gerar a luz. A luz vai ser gerada na fotosfera. Essa radiação que vai ser direcionada para fora da estrela, ela vai ser transformada em fótons nessa camada da estrela, na fotosfera. Depois da fotosfera, nós temos a cromosfera, que é a superfície da estrela, que é onde é formado o plasma da estrela, ou seja, quando um gás ele recebe um calor muito grande, como é o caso de uma estrela, ele se transforma em plasma, que o plasma vai ser transformado na superfície da estrela, chamada de cromosfera. Depois da cromosfera, nós temos a coroa. A coroa é a parte da estrela que não é massiva. Ela é aquela parte da estrela onde fica a temperatura da estrela, ou seja, a temperatura da estrela vai ficar na coroa da estrela. A coroa da estrela é o que vai gerar aquela luz. Quando nós olhamos para o Sol, nós vemos a coroa do Sol, nós não vemos a superfície do Sol, digamos assim. O que nós vemos do Sol é apenas a coroa. Nós não vemos as outras camadas do Sol, nós vemos apenas a coroa. Quando nós estudamos o Sol, nós vemos aquelas manchas marrons no Sol, que são variações de temperatura no Sol. E é por conta disso que o Sol ele vai ter essa variação de brilho, gerando as manchas marrons, por conta dessa variação de temperatura. Que no caso do Sol, como ele não está estático, parado no universo, ele tem um sistema de rotação em volta dele mesmo. Por conta disso, esse plasma que vai tendo esse movimento de rotação, ele vai ter um ponto mais quente, um ponto mais frio na própria atmosfera, na própria superfície do Sol. E é por conta disso que nós vemos aquelas manchas marrons no Sol. Bom, no mais era isso, pessoal. Eu acho que espero que vocês tenham entendido como funcionam as estrelas no nosso universo. E espero que vocês, assim como eu, passem de hoje em diante a admirar muito as estrelas. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado.